Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi trazer um tema diferenciado, ainda sobre cinema, sobre cultura pop, só que hoje eu vou falar sobre dublagem. E o tema que eu vou trazer dentro da dublagem é sobre Star Talent. Você já ouviu falar sobre esse tema? Star Talent é quando um estúdio de dublagem contrata uma pessoa famosa, pode ser um apresentador de televisão, pode ser um ator, pode ser um cantor, pode ser um influencer, é alguém que não tenha como profissão principal ser dublador, mas que o estúdio vai usar a imagem e a voz dessa pessoa para dublar algum personagem, porque é uma forma de chamar público para assistir o filme. Então, vamos colocar como exemplo aqui, o Whindersson Nunes, ele já fez um personagem da Era do Gelo. Ô lugarzinho gelado do cão! Eu vou ficar aqui encolhidinho nas minhas pernas. Ele não é um dublador profissional, mas é uma pessoa que chama muito público, é uma pessoa famosa que tem muitos seguidores, então usando a figura e a voz do Whindersson Nunes, o estúdio tem certeza que muitas pessoas irão querer assistir aquele filme porque vai querer ouvir o Whindersson Nunes dublando. É um recurso que atualmente é bastante utilizado pelos estúdios e eu vou trazer aqui 3 Star Talents, só escolhi a nata aqui para eu colocar alguns trabalhos que eu acho que vocês já assistiram, só que não fazem ideia que tem algumas pessoas famosas que estão por trás. Então, vamos colocar os nossos 3 Star Talents aqui no vídeo. O primeiro Star Talent que eu vou querer trazer aqui é o Thiago Lacerda. Ele é um ator que já fez algumas produções para os estúdios Globo. Ele já fez o Giuseppe Garibaldi em A Casa das Sete Mulheres. Ele já fez o Matteo Batistella em Terra Nostra e ele também já fez o Jorge Fragoso em Páginas da Vida. O Thiago Lacerda, ele já fez algumas produções como dublador e ele coincidentemente fez 2 dublagens que as vozes originais eram feitas pelo Brad Pitt. Olha só, né? Um galã dublando o outro, né? O primeiro trabalho do Thiago Lacerda que eu vou falar aqui é dentro do filme Simba, A Lenda dos Sete Mares. Foi o último filme 2D feito pela DreamWorks e a voz original é feita pelo Brad Pitt e eles fazem o personagem principal, que é o pirata Simba. Ei, moça, já vi os meninos ricos que andam à sua volta? Eu sou o único homem que já conheceu. O segundo trabalho dele que eu vou citar aqui é no filme Megamente, que ele faz a voz do Metro Man. Estou aqui, mãos ao alto. A voz original também é feita pelo Brad Pitt e a voz casa muito bem. O nosso dublador original do Brad Pitt é o Marco Antônio Costa, que é um dublador muito competente mesmo. Ele faz geralmente voz de galã, então ele também faz a voz do George Clooney, do Johnny Depp, e ele é muito bom no que ele faz, mas se alguma coisa acontecer com o Marco Antônio Costa, se ele precisar tirar férias ou se alguma coisa acontecer com ele e ele não puder dublar o Brad Pitt, pode colocar o Thiago Lacerda, porque parece que a voz do Thiago nasceu para dublar o Brad Pitt, porque a voz em todos os trabalhos que eles fizeram, né, que ele dublou o Brad Pitt, casou igual, ficou muito bem feito. Na verdade foram 2 trabalhos, mas assim, gente, deu certo as 2 vezes. Então, sempre que precisar do Thiago Lacerda para dublar o Brad Pitt, pode colocar sem medo, porque vai dar bom. O terceiro filme que o Thiago Lacerda tá é no filme Festa no Céu, da Fox. Não, nada. O quê? Eu disse... Por que você não me fala mais sobre a Europa? Que a temática desse filme é muito semelhante ao Viva, A Vida é uma Festa, também é sobre vida após a morte, se passa também no México. E o Thiago Lacerda faz a voz do Joaquim, que é o garoto que disputa com um colega dele, Manolo, o amor da amiga deles, Maria. E o Joaquim, nesse longa, é feito originalmente pelo Channing Tatum. E o último trabalho do Thiago que eu vou trazer aqui é dentro do filme Mowgli, a versão live action do filme da Disney. Foi a coisa mais estúpida que poderia ter feito. Agora você não tem nada. E esse filme é recheado de Star Talent,
porque tem a Aline Moraes, tem o Marcos Palmeira, tem o Thiago Abravanel, tem bastante gente conhecida e todas as vozes casam bem, diferente do Rei Leão, que a Disney fez, live action primeiro. Deus me livre! E assim, foi uma catástrofe o Rei Leão, que, né, bem que poderia ter aprendido com Mowgli, né, mas infelizmente não deu certo. E nesse filme, o Thiago Lacerda faz a voz do Shere Khan, que é o tigre que persegue o menino Mowgli, e a voz original é feita pelo Idris Elba. O segundo Star Talent que eu vou mostrar aqui é o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, hoje ele tá fazendo sucesso lá fora, mas antes de ele ser praticamente exportado para os Estados Unidos, ele fez algumas produções aqui dentro do Brasil. Ele já fez Lady Di, que é a travesti do filme Carandiru, do diretor Hector Babenco. Ele também já fez o Frei Maltos, que é o par romântico da personagem principal de Hilda Furacão, e o Rodrigo Santoro também já fez o Diogo de Mulheres Apaixonadas. As dublagens que o Rodrigo Santoro já fez foram as seguintes: ele já fez o Ratinho Stuart Little, de O Pequeno Stuart Little 1 e 2, que a voz original quem faz é o Michael J. Fox. É impressão minha ou ele ficou decepcionado? Ele também já fez Carteiro Mimado Jasper, do filme Klaus. É o que tem pra hoje. Mas olha, todo mundo deu o melhor de si, não deu? Acho que é melhor eu ir fazer a mala e voltar lá pra casa. Que tristeza. Ai, que pena. Que quem faz a voz original é Jason Schwartzman. E por último aqui, ele fazendo a versão dublada da voz de outra pessoa, ele já fez o Coelho Ralph, do curta Save Ralph, que originalmente a voz é do Taika Waititi, e é um curta bem interessante que é sobre o Coelho Ralph. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver. Que ele sai todos os dias para trabalhar e ele trabalha numa fábrica, numa indústria de cosméticos ou de maquiagem, alguma coisa do gênero. E ele tem como função ser uma cobaia. São passadas vários produtos nele que passa na pele e ele vai ganhando alguns machucados, algumas feridas. E o curta é para trazer uma conscientização sobre a gente evitar produtos que são testados em animais. Esse curta também tem aqui no YouTube, dá para você ver tanto legendado quanto dublado na voz do nosso querido Rodrigo Santoro. E eu vou fazer uma menção diferenciada aqui sobre o Rodrigo Santoro, porque ele já fez tanto o trabalho de voz original quanto o trabalho de dublagem, que foi no filme Rio 1 e Rio 2, que ele faz o biólogo Túlio. Doutor Monteiro, Não sei doutor, por favor. Pode me chamar de Túlio. E pra quem não sabe, voz original é quando você faz o primeiro trabalho do estúdio que tá produzindo e aquela ali vai ser a primeira voz e muitas vezes o ator que vai fazer aquele personagem, ele não tem uma referência nem visual daquele personagem, ele só chega no estúdio, parece como se fosse uma locução de rádio. Ele vai lendo o roteiro, ele vai lendo as falas dele, fazendo a interpretação ali, só que ele não tem a figura, ele não tem o boneco. Então ele tá dando aquela primeira voz ali, por isso que a gente chama de voz original. Porque é de onde tá saindo ali, tá saindo o trabalho. Então, por exemplo, a Disney, quando fez o filme Rio, ela não tinha dublagem, né? Porque ela estava fazendo o filme, primeiramente. Então, o Rodrigo Santoro fez a primeira voz do Túlio, e depois, a partir das vozes ali dos atores, depois é que fazem os bonecos, aí é que eles criam a animação, os personagens, aí só vê depois. Nem os atores sabem como é que vai ser o personagem, muitas vezes. E depois do feito em inglês, é que é distribuído pelo mundo para os estúdios de dublagem, a partir dali que vai dar as vozes nos outros idiomas. Então, o Rodrigo Santoro ele fez tanto a voz original em inglês, quanto ele também se dublou para esse personagem. Dr. Monteiro. Oh, no, doctor, please. Just call me Túlio. E o terceiro Star Talent que eu vou trazer aqui é o nosso Rodrigo Lombardi. O Rodrigo Lombardi, ele já é mais interessado em dublagem, que ele é super fã, ele já tem mais trabalho do que os outros,
E ele também já fez algumas produções na Rede Globo. Ele já fez o Herculano Quintanilha de O Astro. Ele já fez o Alex Ticiano em Verdades Secretas. E ele já fez o Rajananda em O Caminho das Índias. E vou citar alguns trabalhos dele, que ele tem uma carreira extensa em dublagem, diferente dos outros. Mas eu vou citar alguns aqui que são os mais conhecidos. Ele já fez o Drago Sangue Bravo, de Como Treinar o Seu Dragão, nosso antagonista, que originalmente é feito pelo Jimon Hansu. Eu jurei acabar com a tirania dos dragões. E então libertar o povo deste mundo. Então por que um exército de dragões? Você precisa de dragões para conquistar outros dragões. Ele também já fez a nossa raposa esperta que deseja se tornar policial em Zootopia, o Nick Wilde, que a voz original é do Jason Bateman. Deu sorte. Eu me lembrei que tem um parceiro no departamento de trânsito. O Flash é o cara mais rápido daqui. Se quer agilidade, é com ele. Ele também já dublou um personagem feito pelo nosso Robbie Coltrane, que foi o Rubel Hagrid de Harry Potter. E o personagem que ele já fez foi o Lord Dingwall, de Valente. Eu digo que o jovem Dingwall tem chance na briga. E o último personagem que eu deixei aqui, né, no final. E antes de eu falar, curta, comenta e compartilha. Se você quiser que eu traga mais conteúdo aqui, dá uma hypada nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Se você quiser que eu traga uma parte 2 falando de Star Talent, comenta aqui pedindo. A personagem que ele já fez aqui, que é um dos meus príncipes favoritos da Disney, foi o Príncipe Naveen de A Princesa e o Sapo, o nosso príncipe galanteador, bom vivant, que não quer saber de trabalhar, só quer saber de cantar mulheres e ficar vivendo a vida, sem muitos compromissos. E, originalmente, quem fez a voz também foi um brasileiro chamado Bruno Campos. Ele já não mora aqui no Brasil há muito tempo. É um brasileiro dublando um brasileiro. E vamos olhar aqui como é que ficou a voz dele, fantástica, maravilhosa, nesse nosso príncipe. Espera! Puxa, deixa eu me apresentar. Eu sou o Príncipe Naveen. Tá Maldônia! Príncipe? Mas eu não desejei nenhum. Espera aí. Se você é o príncipe, quem foi dançar valsa com a Lottie lá no salão? Eu só lembro que eu sempre fui um príncipe, boa pinta, bem bonitão, e de repente, do nada... Fiquei tropeçando com esse treco. Espera! Eu conheço essa história. De Frade Bruto. Príncipe Sapo, é? É! Minha mãe mandava os criados lerem pra mim toda noite. Então essa é a solução. É só você me beijar. Vocês não conheciam? Querem que eu traga uma parte 2? Ou de repente, às vezes, vocês são que nem eu, vão assistindo os filmes e aí eu vou reparando na dublagem, vendo assim... Nossa, essa voz é de fulano, essa voz é de ciclano. Eu sou fã de dublagem e eu fico com o ouvido atento, que eu vou ouvindo, nossa, essa voz é de fulano, de ciclano. E às vezes tem atores, esses Star Talents, que eu nem faço ideia, que já faz algum tipo de trabalho de dublagem, que às vezes eu vou assistindo e eu vou notando assim, nossa, essa voz é conhecida, mas eu não consigo identificar direito. Geralmente quando é o Rodrigo Lombardi ou o Thiago Lacerda, muitas vezes eu consigo identificar melhor. Do Rodrigo Santoro eu já tive um pouco mais de dificuldade em alguns trabalhos, mas vocês conheciam o trabalho deles? Sabiam que eles eram excelentes fazendo dublagem também? Eu posso trazer também alguns atores, alguns Star Talents também que não ficaram bem fazendo dublagem. Eu acho que eu já citei aqui, né, em O Rei Leão. Eu posso também trazer outros filmes falando de mais dublagens, né? Mas, assim, de Star Talent bom, a gente tem de monte. Se vocês quiserem uma parte 2, eu posso trazer pra cá. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!